pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. E hoje a gente vai conversar sobre comer de tudo um pouquinho, se isso é uma estratégia boa ou não para emagrecer. Por quê? Eu lembro quando eu era mais nova, né? E eu sempre tive um problema com peso quando eu era mais nova, eu já contei isso num vídeo que eu conto a minha história, tem no YouTube, para quem quiser saber. E minha avó sempre falava assim: minha filha, para emagrecer, basta comer, você pode comer de tudo, desde que seja pouquinho. E eu já vi essa história se repetir várias vezes, é uma cultura assim instalada na nossa cabeça, certo? Tanto de pacientes quanto de alunos, já vi isso várias vezes. E a gente tem que ver assim, até onde isso é desse jeito mesmo? Até onde esse comer de tudo um pouquinho não atrapalha? O que acontece? Quando a gente quer emagrecer... Bom, primeiro vamos pensar numa pessoa que está engordando e não sabe o porquê que ela está engordando. Claramente, se está engordando é porque está comendo mais do que está gastando. E se a gente começa a falar para essa pessoa para ela emagrecer, num primeiro momento ela pode até continuar comendo de tudo e reduzir quantidades. E ela vai conseguir emagrecer. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que come pizza e... não sei, que ela come pizza, come sanduíche, come, 4 refeições livres na semana. E ainda almoça, come muita fritura, porque come no restaurante de quilo e tal. Ela vai conseguir emagrecer continuando comendo de tudo, só que um pouquinho? Ela vai conseguir emagrecer num primeiro momento, sim. Mas depois não vai ser suficiente mais. Já viu, assim, muitas pessoas falarem, por exemplo, eu consegui emagrecer 5 quilos. 5 quilos emagreço tranquilo, ou 3, ou 4. Mas disso aqui eu não consigo passar, eu prendo nisso. Prende porque ainda está com um mindset, uma cabeça não está preparada para esse emagrecimento. E nisso vem a comer de tudo um pouquinho. Então, se comer de tudo um pouquinho frequentemente, será que é interessante? Quando a gente fala isso, tem essa abordagem de será que não é para comer de tudo um pouquinho? Essas frases são as mais comuns da gente escutar. É exagero, come só um pedacinho, que exagero, porque você está de dieta. Um pedacinho não vai te engordar. Outra coisa que eu escuto muito, não é possível que X gramas de açúcar vai te engordar. Quando eu leio algum rótulo e falo, nossa, aqui tem 20 gramas de açúcar. E a pessoa fala, não, mas que isso, tá exagerado, pode comer, é pouco. O pouco é muito relativo, entendeu? E o nosso organismo, ele entende tudo que a gente dá pra ele. Eu gosto muito de comparar com uma dipirona. Imagina você tomar 20 gramas de dipirona. Você não toma 20 gramas, você toma 500 miligramas, meia grama, e ela já é suficiente. E ela é uma substância que provoca reações no nosso organismo. A comida é como se fosse um remedinho. Ela também causa reações no nosso organismo. Por isso que existem comidas que adoecem, igual eu falei, por exemplo, na primeira live de como fazer compras no mercado. Expliquei vários produtos alimentares, né, na verdade, que adoecem. E existem várias comidas que, se você comer, elas vão te promover cada vez mais saúde, que é o caso dos fitoquímicos, dos bioativos, certo? Então, assim, não desfaça das quantidades. O pouco funciona para o seu organismo tanto para o bem quanto para o mal. O que engorda é a quantidade. Às vezes, o que engorda é a quantidade mesmo. Se você comer muito, você vai engordar. Mas poucas gramas, por exemplo, poucas gramas de açúcar já é um gatilho, já é o suficiente para desregular a sua dieta, para mudar a sua homeostase sanguínea. Homeostase é assim, quando está tudo certinho, organizado no sangue, certo? E como só às vezes. O que a gente tem que pensar? Se isso é só às vezes mesmo ou se isso é uma desculpa que você está dando para sua cabeça. Que é uma coisa muito comum de acontecer também. As pessoas acharem, não, como só às vezes. E aí a gente vai refletir se você realmente come só às vezes. E eu trouxe algumas ocasiões aqui pra gente pensar que são as ocasiões de comer de tudo um pouquinho. Às vezes você tá de dieta, tentando emagrecer, tentando manter o shape. Chega no salão, tem um monte de coisa. Eu coloquei aqui as coisas que tem no salão que eu vou. Você vai no salão, tem o mate. Aí você aceita um chá gelado? Aí chega com mate, que geralmente é tangue e batido com açúcar. Ou então cheio de biscoitinho, de bolo, aquele cappuccino que é sempre cheio de açúcar, ou uma balinha. Você vai e aceita. Aí depois você vai na loja e vai e come mais um negocinho, sabe? Aí você vai na casa da sua amiga, tem um salgadinho, você fala, não, só hoje, só um pouquinho. Vamos supor que você consiga comer um pouquinho, porque ainda tem as pessoas que vão tentar comer um pouquinho e, na verdade, elas vão ficar atiçadas a comerem mais. Que é a gente vai abordar isso mais pra frente.
E aí, só um pedaço de bolo, só um bombom. Aí vai, tipo assim, no trabalho tem um café com açúcar. Não, mas é só um pouquinho, são só 50 ml. Eu tinha uma paciente mesmo que ela tomava uma média de 10 cafezinhos por dia no trabalho e os 10 cafezinhos com açúcar. Não tá legal, né, gente? Tá engatilhando toda hora. Mesmo que você considere que é pouco açúcar no café, mas não é. Aí você vai no shopping. Não, mas é só hoje que eu vou no shopping. Aí come um pastel, aí come um macarrão, porque pode comer de tudo um pouquinho. Não, você tá sendo xiita, não precisa de fazer restrição desse tanto. Aí chega no restaurante, vai, come carne gorda, come torresmo, pega alguma fritura. Eu coloquei uma banana frita. Goiano gosta de banana frita pra caramba. E depois continua. Só um refri, mas ele é zero. Só uma balinha, porque ainda tem a história da balinha para enganar a fome, que na verdade aumenta mais a fome. Ou só o biscoito, que às vezes é recheado, às vezes é integral, e tá com aquele biscoitinho. E a Lara Nesteruk, ela fala assim, a Lara Nesteruk é uma nutricionista que eu gosto muito dela, e ela fala assim que isso é atitude biscoitinho. Toda hora que te oferece um biscoitinho, você não consegue negar. Você sempre quer aceitar, porque é só um pouquinho, é só uma vez. Então, nisso eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Como todo mundo sabe, eu vim de um emagrecimento grande, né? Emagreci 34 quilos. E ninguém emagrece 34 quilos sem fazer muita restrição. No finalzinho estava bem restritivo. Na hora que eu cheguei no peso que eu queria, eu falei, bom, agora eu vou aumentar um pouquinho meu peso e poder comer tranquilo. E beleza. E aí eu aumentei uns 3 quilos para melhorar a massa magra. E, tipo assim, nisso tudo eu fiquei 2 anos sem aceitar nada por fora da dieta. Assim, às vezes tomava um cappuccino, mas tinha que estar valendo a pena, entendeu? Eu não ia tomar um cappuccino no salão, eu ia tomar um cappuccino quando eu fosse na Copenhague, que o sabor valeria a pena. E beleza. E aí ficou ótimo, 2 anos, mantive certinho. Aí, de repente, mudou um pouco a rotina de trabalho, mudaram algumas coisas, comecei a ir, por coincidência, na Copenhague, né? Lá onde meu consultório tem uma Copenhague, né? E aí, o que acontece? Descia e ia lá na Copenhague todo dia, não, mas tipo umas 3 vezes na semana e comia aquele biscoitinho de chocolate. Eu até postava aqui e falava, gente, eu admiro quem joga o biscoitinho fora, porque eu não jogo. No caso da Copenhague, né? E voltei, assim, a pequenas coisas. Moral da história. Em 1 mês e meio, eu engordei 1,2 kg. Mas é pouco 1,2 kg? Não, 1,2 kg de gordura não é pouco. Inclusive, assim, quando as pessoas emagrecem 1,2 kg, 1 kg, às vezes elas não comemoram. Mas é porque não tem noção da quantidade de gordura que é. Porque tem que comemorar, 1,2 kg de gordura é muito. E aí eu parei e pensei, meu Deus, só pode ser a minha atitude biscoitinho. E foi dito e feito. Toda vez que eu quero melhorar o meu corpo, deixar meu corpo mais clean, às vezes vai viajar, quer uma barriga um pouquinho mais definida, uma coisa assim, eu corto absolutamente qualquer estímulo de comida ao longo do dia, sem ser as minhas refeições. Ou seja, nego cappuccino, nego tudo. Coisas que eu já aceitava só às vezes, entende? Pensa quem aceita sempre, quem não pode ver um quitute, um panificado. E por que eu tô falando isso? Aqui eu coloquei uma fotinha do processo digestivo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são solicitados pelo nosso organismo na hora que a gente ingere alguma coisa. E pode ser uma balinha, pode ser um chiclete, pode ser uma Coca Zero, qualquer coisa. Até mesmo quando a gente toma água, o nosso organismo ele é quase todo solicitado. É claro que, por exemplo, a vesícula, o fígado, funções específicas não são solicitadas. Mas a maioria, vou chupar uma balinha, tudo isso aqui vai estar sendo solicitado. Então, causa um estresse no seu organismo. Comer é um tipo de estresse, entende? Então, se você ficar comendo toda hora, você, em vez de ter um funcionamento adequado, porque, por exemplo, a atividade física também causa um estresse e é um estresse que a gente quer que é saudável. A comida é a mesma coisa. Se eu como nas minhas, do jeito que foi planejado para eu comer, nos meus intervalos certinhos, é um estresse legal. Aí eu preciso daquilo, meu corpo é saudável. Tanto que se eu ficar muito tempo sem dar esse estímulo, eu perco meus nutrientes e não dá certo, morro. Entendeu? Só que o excesso, você ficar ativando ele toda hora, não é legal. Existem 2 estados no organismo. Quando a gente fala de comida no organismo, o estado que a gente fala, a gente usa o termo prandial. Prandial, vamos dizer que significa comida. E aí eu tenho um estado pré-prandial, que é antes de me alimentar, e eu tenho o estado pós-prandial, que é depois que eu me alimentei. O que é mais saudável e garante longevidade por mais tempo, o que é isso? Envelhecer bem, ter um físico mais magro, porque a gordura por si só, ela é uma doença. A obesidade é doença, é uma inflamação do tecido adiposo, isso não é legal.
entende? Não eu até li hoje na internet alguém falando assim, que já um médico, ele chama Dani César, não sei se alguém conhece ele, falando que ele foi muito criticado quando ele tratava a obesidade como doença, porque as pessoas tentam romantizar a obesidade, tipo assim, aceitem o seu corpo, aceita o jeito que, seja um gordinho feliz e tal, tal, tal. Então a gente tem que se aceitar. E eu falo muito disso, porque a gente mora no nosso corpo, né? Então a gente tem que amar o nosso corpo. E por amar o nosso corpo que a gente tem que emagrecer. A obesidade, ela é uma doença. Ela é uma doença crônica e que ela tem comorbidades. Dessa doença vem outras doenças, entendeu? Se eu ficar comendo toda hora, eu vou ficar ativando da fase pós-prandial e pré-prandial. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a pessoa está obesa e os mecanismos que levam ela para ficar obesa, falando de hormônio e de enzimas, e aí eu não vou citar nome porque senão fica muito técnico, mas falando de hormônios e de enzimas, são pessoas que ficam a maior parte do tempo no período pós-prandial, ou seja, pós-refeição. Ela sempre está recém-comida, né? No bom sentido. Ela sempre está uma pessoa recém-alimentada, entendeu? Porque vamos supor que ela come a cada 3 horas. Não deu tempo de eu ficar na minha fase pré-prandial. Vou ficar pré-prandial só na hora que eu acordo, entende? E isso não é relacionado com longevidade. Os níveis dos hormônios que a gente precisa, tanto gastrointestinais quanto as enzimas, é mais saudável você ficar na fase pré-prandial, que seja antes de alimentar. E é claro que, assim, a fase pós-prandial, ela é legal também, mas desde que seja dentro de coisas saudáveis, não comendo toda hora, petiscando toda hora e tal, certo? Dentro de intervalos saudáveis. E aí, por que acontece? As enzimas, por que é um estresse? São enzimas, hormônios pré-hormonais, eles sinalizam para o nosso cérebro, não deixam o nosso corpo... Por que eu tô falando assim desse jeito? Mesmo que seja um pouquinho, mesmo que você comeu pouco, e determinadas comidas, elas já são suficientes para fazer isso tudo, entendeu? Chupei uma balinha, eu ativei isso tudo do meu corpo. Sinalização cerebral, isso aqui é um neurôniozinho, então, tipo assim, ele vai pro neurônio e fica dando aquelas informações. Já faz pós-prandial, a gente fica muito tempo. E não deixa o corpo repousar. Que é a mesma coisa, ficar na fase pré-prandial, ficar com o estômago mais vazio, com o intestino mais vazio, é uma coisa saudável para o nosso organismo. E a outra questão, geralmente quando as pessoas falam de tudo um pouquinho, está relacionado a quê? Está relacionado com alimentos de baixa densidade nutricional, que tem a base de açúcares, de gorduras, de refinados, industrializados, que são as famosas calorias vazias. Ainda brinquei, ninguém fala nisso pensando no alface, porque é claro que de vegetais, de frutas, por mais que existam algumas frutas e alguns legumes que são mais calóricos, você não tem que se preocupar com isso. Pelo contrário, aí de tudo um pouquinho é maravilhoso, você tem que comer de tudo, é a base da sua alimentação, não tem o que você tirar se for saudável, se for natural. Aí que eu tô falando que quantidades não engordam? Não tô falando de quantidades, que essa aula não é para falar de quantidades, essa aula é para falar de qualidade e se comer de tudo um pouquinho é legal. Outras desvantagens de ficar comendo de tudo um pouquinho. Ansiedade. Gera muita ansiedade. A pessoa fica assim, como chocolate toda hora. Como chocolate, não, mas eu como um pouquinho, como um tabletinho. Mas, come tipo 2, 3 vezes por dia. Quando você quer emagrecer e você tem esse hábito de ficar comendo de tudo um pouquinho, seja de panificados, tipo assim, como pão só 2 vezes por dia, ou outros alimentos. Você tem que quebrar esse hábito. É muito importante fazer a quebra de padrão, a quebra do hábito. E se você apenas reduz as quantidades num primeiro momento, é eficaz. Porque, vamos supor, se eu tenho uma pessoa que precisa emagrecer 40 quilos e uma pessoa que precisa emagrecer 10, a que tem 40 quilos, só de reduzir as quantidades, a que precisa emagrecer 40 quilos, só de reduzir as quantidades, ela já vai emagrecer bastante. Depois ela vai entrar num platô. A que precisa emagrecer 10, ela vai emagrecer um pouquinho. Depois vai entrar em platô mais rápido, entendeu? Isso desperta o comer emocional, que é o comer quando tá triste, quando tá ansioso, quando tá feliz, toda hora tá comendo. Esse comportamento tem vários estudos que comprovam que ele é associado com o ganho de peso. Inclusive, tem um estudo feito nos Estados Unidos com 7.000 pessoas. E lá eles avaliaram a alimentação de quem comia poucas comidas, que tinha um padrão de repetição alimentar. Ou seja, era aquela pessoa que tinha um cardápio mais monótono e outras pessoas que comiam no restaurante por quilo e tinha um cardápio mais variado, porque tinha muita oferta de comida também, né?
E eles relacionaram que quem tem uma alimentação mais monótona ganha menos peso, né? E mantém um peso com mais facilidade. Na verdade, foi assim, o resultado final, quem comeu variado demais, aumentou 120% a circunferência da cintura. Era essa a métrica do estudo. E o que acontece? Se a gente parar para refletir, é uma coisa até óbvia, porque se você sente vários sabores, você fica querendo repetir o que está mais gostoso. E se você sentiu várias coisas gostosas, então a gente tem que ter um controle nisso aí. Por exemplo, quando a gente fala assim, Nutri, não pode comer 3 carboidratos ao mesmo tempo? É claro que pode comer 3 carboidratos ao mesmo tempo. Você pode comer arroz, macarrão e batata. Tá tudo certo, não tem problema, você pode comer. Só que o que acontece é que você vai conseguir comer, tipo assim, supondo que na sua dieta tá 80 gramas de carboidrato. Separar, vai dar uma colher de cada um e não querer repetir? A gente tende a querer repetir o que tá mais gostoso. Então, por isso que às vezes é uma estratégia melhor ficar alterando esse carboidrato em vez de colocar todos juntos. E é a mesma coisa, você comer um pouquinho de cada coisa, tipo assim, vou comer salgadinho de miniatura. E aí você pega, tipo, 5. Você vai querer repetir o que tá mais gostoso, você vai comer mais que se você tivesse comido um salgado grande, que você ia sentir aquele sabor por mais tempo e se sentir mais saciado. Quando você faz esse alimento, tem esse pensamento de tudo um pouquinho, você fica petiscando o dia todo, ou você não consegue ter o foco necessário para chegar no seu emagrecimento. E o que acontece? Você tem dificuldade de atingir o déficit energético, comprovado cientificamente, não tem como. Até porque quando a gente fica muito na fase pós-prandial, que é a pós-alimentada, a gente come menos, né? Porque a quantidade também de comida você não come toda hora igual um pratão enorme. O que acontece? Os hormônios, esses níveis hormonais pós-prandial, pós-alimentação, eles deixam a gente com mais fome. Então, quanto mais você come, mais fome você fica. Se comer picadinho demais. E é isso que eu tava falando, dos gatilhos do paladar. Sim, os gatilhos do paladar que eu quis dizer aqui é outra coisa. Se você não eliminar determinadas coisas da sua alimentação, da sua rotina, você dificilmente vai conseguir achar graça na dieta, tendo em vista que você seja uma pessoa que já tem o paladar meio viciado. Aquela pessoa que gosta de comer muito doce, que gosta de comer comidas extremamente calóricas. Então, se ficar comendo de tudo um pouquinho, diariamente, rotineiramente, eu falo assim, se você consegue medir, tipo assim, eu como uma vez por semana, é muito. Você tem que comer essas coisas que não são saudáveis, você não tem que saber quantificar. Você come às vezes quando dá muita vontade, entendeu? Tô falando que não pode comer as coisas nunca mais. Falando que de tudo um pouquinho nesse pensamento não rola. E você vai ter dificuldade, porque, por exemplo, você tem que comer lá na sua dieta, mas vamos supor o ovo, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade no início da introdução do ovo. E aí, todo dia ela comia um misto com presunto, mussarela, bastante manteiga e presunto que é mussarela, então, o misto. E aí depois ela vai comer só os ovos, realmente ela vai ficar sentindo falta daquele paladar, que tinha assim um mix de texturas, tinha aditivos químicos que faz ficar um pouco mais gostoso mesmo, essa sensação do gostoso. Essa sensação de gostoso, gente, por uma curiosidade, chama Yumi, e ela é ativada por conta de algumas papilas gustativas que ficam na língua. E aí, o que acontece, por exemplo, o glutamato monossódico, ele é capaz de ir lá e estimular essa papila gustativa. Igual tem o doce, o salgado, o apimentado. Enfim. Então, eles são produzidos para que você libere mais salivação e ache mais gostoso. Então, e restringir é necessário? Então, eu já até dei um spoiler, né? E falei sim. Do tamanho do esforço. Porque, por exemplo, aí eu coloquei aqui um exemplo pensando em dinheiro, que na verdade são números. Para você ganhar um salário de R$1.000, você precisa de fazer um esforço X, de ter feito cursos X, de ter alcançado até X lugar. Para você ganhar, tipo, R$10.000, você já tem que ter feito 2 vezes X, pelo menos. Se fosse numa loja, você tem que ter feito 10 vezes mais. Você tem que ter estudado mais, você tem que ter mais perspicácia, você tem que ter uma estratégia melhor, você tem que ter um foco melhor. E para você ganhar R$100.000, você precisa de fazer um esforço infinitamente maior. O que isso quer dizer? Quanto maior o esforço, maior é o resultado. Então, se você continuar sempre petiscando as coisas e nessa vibe, você vai ter algum resultado? É possível que sim, mas também é possível que não. Você vai andar e não vai sair do lugar. O resultado é do tamanho do seu esforço. Então, com foco, vai mais rápido. Certo? Quer dizer que não pode comer nunca mais? Não. Quer dizer que pode comer às vezes, de preferência, quando não sabe quantificar. E resumindo, se você ficar na sua cabeça pensando que você pode comer de tudo, todos os dias, e que vai emagrecer, não vai. Porque a sua base
não tá legal, porque senão não tinha engordado, entendeu? Daí não tá fazendo direito. Quando tá fazendo um negócio certinho, dentro das alimentações que é para ser o correto, já consegue ter um pensamento mais reflexivo, que a ideia dessas lives é fazer você pensar mais, você tem que quebrar aquele hábito, entendeu? Então comer de tudo um pouquinho nem sempre é uma boa. E é isso, galera. Beijo!